Oi, Roger aqui. Gostaria de mostrar um projeto, é um CMS Django, né? Projeto web Python. E deixa eu mostrar um pouco o resultado final. Então, é uma plataforma para gerar site. Igual hoje a gente tem o Wix, né? Só que o grande diferencial, que é alguma das premissas, o cliente não queria que o cara criasse um site e depois ficasse montando cada coisa, ou seja, pensar em termos de design. Por mais que ele é bonitão, tem um template bonitão, em plataforma como o Wix, você tem que pensar, né, tamanho de fonte, onde vai pôr cada coisa, e além do mais de ser algo estático, né? Tá, então o produto final, as premissas eram para ser algo assim. Então você simplesmente consegue clicar em adicionar conteúdo e você consegue inserir itens aqui, certo? E você popular um site para os escoteiros. Tá. Só que além disso, você consegue, por exemplo, aqui a gente tem um tema Bootstrap, mas facilmente você consegue criar um outro tema totalmente diferente, usando um material design do Google, por exemplo, ou um Semantic UI. Tá. E cada conteúdo que você cria, então, por exemplo, isso aqui é um conteúdo, provavelmente é um texto e imagem. Só que você consegue criar um conteúdo onde, ao invés de imagem, é um calendário ou é um ícone. Então você tem esse tipo de coisa. E agora voltando, tá? E aqui, pensando em CRUD, né? Você consegue direto na página pegar o conteúdo aqui, editar. E aqui você consegue mudar o conteúdo, tá? E aqui é um WYSIWYG, então você consegue incluir conteúdo formatado, links. Vamos cancelar. Então, e aí você percebe que tem outro detalhe, uma sutileza aqui de usabilidade, onde a hora que você edita o conteúdo, ele abre como se fosse um pop-up, e você edita, né, sem estar indo no padrão do Django, onde você é redirecionado para uma outra página, depois confirma, volta para cá e faz o refresh da página inteira. Tá, então, um outro detalhe aqui, que vamos supor, aqui eu estou exibindo em duas colunas. Eu consigo clicar aqui em mudar o estilo. E aí eu tenho pré-definidos alguns estilos, por exemplo, uma coluna, duas colunas é o que está, e vamos mudar isso aqui para 3 colunas. Aí eu salvo. Então essa parte vai ser recarregada. Pronto, e agora aqui eu tenho um estilo diferente de exibição. Então tudo que o usuário consegue mexer em termos de estilo é mudar para algo que já está pré-definido. Então ele não tem total liberdade. Se ele quiser colocar 10 colunas aqui, ele não vai conseguir, porque o designer decidiu que o máximo que ele pode pôr aqui é 3 para esse tipo de dado. Se fosse um calendário, poderia ser diferente. Tá, basicamente, em termos de negócio, esse é o produto, a premissa que o cliente queria, tá? Então vamos voltar aqui. Tá, e nesse objetivo, o cliente queria criar 1000 sites dinamicamente, tá? Seguindo a ideia de criar sites. Opa! Então, criar 1000 sites, tá? E o usuário não pode ser de design, igual eu falei um pouco. E dentre as soluções existentes, na época nem tinha o Wagtail, nem sei se é essa a pronúncia correta. E as soluções existentes, por algum motivo, eu não vou ficar falando aqui, não dava certo. Então a gente tinha criado do zero, tá? Então, o problema 1 que a gente tinha é a parte de multibancos, né? Então, não era para criar um site, cada site tem um banco de dados. Então, era um banco de dados. Tá? Então, tem algumas soluções, por exemplo, o Postgre mesmo lida com isso a nível de banco.
Tá? Então a gente deu uma pesquisada e chegou na conclusão de usar o Site ID. Então foi a forma mais simples. Tá? Então vamos para o código aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tudo é dividido em aplicações plugáveis. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Então temos aqui a parte do Multisites. Aqui no Multisites, então basicamente todo o modelo estende do site model, que vai pôr um site ID, e todo manager ele automaticamente recebe um filtro por site. Então, no final das contas, todo o site só vai ver o conteúdo dele. E acabou funcionando muito bem, mesmo pela quantidade de sites. Então, daí depois, né, também tinha os detalhes de ter diferentes permissões, então você consegue ter grupos de usuários, aí você definir quem é o admin, quem pode criar, quem só pode alterar. Também tem a questão de temas, né, então desses 1000 sites, vamos supor, a gente tem 3 temas totalmente diferentes, por exemplo, um usando Material Design e outro usando Bootstrap. Dentro de cada tema, você pode ter o conceito de cores, então você acaba tendo uma diversidade grande de aparência, mas no fundo o conteúdo é bem simples, a parte de adicionar conteúdo. E a parte de criar sites também é algo simples, onde você simplesmente cria usando o mesmo padrão do Django, onde você valida o usuário e cria uma conta, e você tem um usuário logado, e aí você faz o request de um novo site. E aí, com alguns passos, você tem seu site rodando. E a solução para isso, né? Então, uma foi o Multisites, a outra, que a gente já mostrou, Multisites, e a outra é um módulo Python, que são comandos do Django, que por baixo do panos ele cria arquivos do Nginx, do JUnicorn, e ele acaba restaurando um tema que o usuário selecionou. Então ele falou, eu quero o Bootstrap nessa cor aqui, tendendo para o vermelho, por exemplo. Então ele restaura um site que foi feito backup daquele tema. E aí ele já tem o site com a aparência que ele quer, ele vai trabalhar diretamente no conteúdo e não na aparência, estilo, né? Simplesmente ele pode mudar alguns detalhes, como ao invés de 2 colunas, ele quer 3 colunas. Tá, vamos para o problema 2 que a gente encontrou. Falando em design, né? Então, vamos pensar que a gente quer contratar um web design. Acaba sendo difícil achar um web design que seja bom em web design e ao mesmo tempo ele seja bom em Django. Então, o que a gente queria é uma forma de desacoplar totalmente a parte de design da parte de Django. Ou seja, eu não quero nada de definição de atributos HTML, classes HTML, de CSS em arquivos Python. Por exemplo, no padrão do Django, você acaba colocando classes e outras coisas do HTML no form spy. Então isso não poderia ter. E aí, né, por exemplo, muitos designers vê um negócio desse que gera um monte de input e fala, como assim? Como isso aqui foi gerado? Né, e fica até difícil você falar pro cara, vai lá no arquivo Python e mexe lá. Então a ideia é não ter isso. Então, a solução, por mais que é bem simples, é usar o Flopforms, tá? E aí ele é bem legal e ele faz uma separação interessante disso. Então, por exemplo, eu posso ter um arquivo HTML. Então, se eu mostrar isso aqui para um design, para um web design, por mais que tenha algumas tags aqui, ele fica muito confortável para mexer nisso. Tá? Então, por um lado eu crio aqui num arquivo, pode ser um widget spy, onde eu só defino qual que é o HTML e aí é com o web design. Então,
se a gente voltar aqui na estrutura do projeto, eu tenho a parte de front-end, daí eu tenho os templates, daí eu tenho flops forms, e aí eu tenho uma série de componentes aqui, tá? Então, por exemplo, on-off, eu tenho a parte de checkbox, a parte de radio, a parte de imagem, de filtrar e assim por diante. Então eu posso ter infinitos. Aqui um web design pode vir aqui e criar um novo componente. E de novo, é HTML. Então, por exemplo, isso aqui é um input onde você pode, conforme o cara está digitando, ele vai selecionando. Vai dando sugestões, por exemplo, de estado. Tá. Seguindo aqui. E aí pode ter coisas do tipo também, ao invés de só pôr o form, você pode pôr de forma explícita qual que é o estilo que ele está usando. Então aqui daí tem um outro HTML, de novo, o web design tem todo o poder para mexer aqui e mudar totalmente o estilo. Né? Por exemplo, fazer um form inline. Problema 3. Então, né, um pouco nessa linha do front-end aqui, a gente tem bastante padrão para Django, mas eu acredito que não tem muita coisa falando dos padrões ou ideias para templates, né, para camada de template, para camada de apresentação. Então a gente acabou, né, na época, fazendo bastante coisa. Então um deles é um projeto, que é o Front-End Decouple, depois a gente vai ver mais detalhes dele. E aí ele tem um guia, por exemplo, deixa eu ver se ele está aberto aqui. Tá. Então ele tem um guia, então o programador, vamos supor, tem todo um trabalho do web design, então ele já definiu, então você não vai colocar um monte de cores. Tem um padrão aqui, um padrão de 5 cores, que você trabalhando com 5 cores fica interessante, tá? E aí você tem comandos Django que você roda lá e uma vez que o design achou, usando, tem sites que ajudam você a escolher cores que a combinação fica harmônica, então ele gera para você todo um CSS final. Então, por exemplo, isso aqui é o Color Light Blue Clear. E aí você pode criar um tema em cima disso. Então esse aqui a gente tem um tema chamado Newcastle que usa essa cor. E aí vamos supor, você quer mexer com a parte de imagem. Você quer criar um novo componente e tem imagens e aí você tem uma guia de estilo aqui que pode te ajudar a mais rápido criar as coisas. Tá. Uma outra coisa que o Front-End Decouple, de novo, ele não faz muita mágica, mas ele simplesmente tem alguns padrões, alguns estilos para você seguir, vai ser padronizado e então, por exemplo, em determinado componente você precisa inserir um JavaScript ou um CSS extra. Então você tem um bloco de código aqui para isso. Então esse projeto aqui, ele é uma aplicação plugável, tá? E aqui tem mais detalhes do que motivou a criar essa aplicação plugável. Entre elas, né, facilitar a criação de temas e a definição de cores. E também ligado um pouco com a usabilidade, deixar, né, assim, toda a navegação, alteração, mesmo o CRUD, na página. Não pode ver que o usuário final aqui em nenhum momento ele vai para o admin do Django. Então o Django admin é muito específico
para suporte nível 3, vamos dizer assim. Então, aqui eu acho que é um pouco o que eu estava falando, né, do admin, não é para o usuário final, o CMS mais amigável, e tem a parte de dar autonomia para o cliente. Então, o cliente contratou que no final ele vai ser dono do código, e ele pode contratar o time dele e continuar estendendo. Então, a gente criou uma base de CMS, onde depois, né, o cliente ele quer ele mesmo construir. Então, a ideia é que ele consiga estender e de forma fácil ele criar novos componentes visuais, usando toda a estrutura existente, de forma rápida. Então, quem encapsula isso é a parte do Magic Content. Então, vamos por código aqui. Então, tem uma aplicação plugável, que é o Magic Content. Esse cara, ele já tem pré-definido alguns componentes. Então, por exemplo, a parte de imagem e conteúdo. Então, esse aqui é um model que você consegue definir aqueles estilos. Então, lembra quando eu mudei de 2 colunas para 3 colunas? Então, você consegue criar estilos aqui, e aí você só precisa ter um HTML seguindo mesmo a convenção do nome. E aí, o HTML que tiver lá será renderizado. Com pouquíssimo código, você tem um estilo diferente que em runtime você tem opções diferentes de estilo e exibição. Então essa é a base. Então você consegue estender isso e criar, por exemplo, um conteúdo que ao invés de mostrar imagem ou texto, você mostra ícones. Então, aqui, então ele estendeu o Magic Content e aí só tem um campo a mais que é o ícone. Aí, não sei, talvez teria uma forma melhor de colocar esses ícones aqui, mas acabou colocando numa lista aqui. Então, essa é a parte do Magic Content. Essa aplicação plugável, e ela foi toda trabalhada para ser de fácil extensão. Você conseguir estender ela de forma bem fácil. Tá, então, a gente viu aqui alguns componentes, todos eles com o prefixo magic, né? Mas não está fazendo mágica nenhuma, tá? Simplesmente porque o nome da empresa tem a ver com o gênio da lâmpada, então acabou eu seguindo essa ideia desse nome aqui, tá? Mas na prática o que é? Uma estrutura básica para fazer um CRUD mais amigável e ser fácil para estender. Vamos ver mais um aqui, por exemplo, essa parte do calendário. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver um item aqui. Peraí que está um pouco lento. Então, esse aqui é a mesma ideia, é um componente que foi estendido do Magic Content, só que ao invés de ele exibir imagem, ele exibe o calendário. Então você pode da mesma forma criar novas datas que ele já vai pintar aqui no calendário. E foi criado assim relativamente rápido. Problema 5. Evitar código monolítico. Então, a ideia era tentar separar ao máximo em aplicações plugáveis. Então, se você pegar o repositório principal, o repositório principal aqui no caso é o New South Wales Microsize, ele quase não tem código. Ele é bem enxuto mesmo, porque tudo é uma aplicação plugável. E a ideia é que, se a gente criar um outro projeto, a gente possa usar um ou mais componentes daqui. Eu posso criar um outro projeto que não tem nada da parte de multi-sites,
mas eu quero a parte de temas, ou eu quero a parte de conteúdo, ou a parte de gerenciamento de contas. Também tem a outra que eu posso criar páginas, a ideia do flat pages. Então eu consigo criar páginas bem rápido também. Então essas são as aplicações plugáveis. Então tudo baseado nas aplicações plugáveis. Bom, a aplicação foi criada em 2014, tá? Mas na época foi bem interessante, deu um resultado legal com o cliente resolveu o problema deles, a gente conseguiu entregar quase 1000 sites. Bom, eu tentei falar de forma rápida aqui, e se vocês quiserem saber mais informações pontual de algum componente aqui, ou para eu mostrar mais código, a gente pode voltar a conversar. Então, acho que é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.